Lucas, capítulo 19. A salvação de Zaqueu, o publicano. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das moedas de ouro. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhes Jesus: Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos, lhes disse: Fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entremente, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: Não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: Muito bem, servo bom, e por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro servo explicando: Eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou: Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Saibas que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então no meu retorno receberia com juros? Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: Tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: Mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: Contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Jesus é conduzido em triunfo. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: Ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, respondereis desta maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes indagaram: Por que estáis soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: Porque o Senhor precisa dele. Então, puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho.
Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que haviam visto. E exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora por Jerusalém. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: Ah, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Os profanadores da casa de Deus. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando, repreendendo-os. Está escrito: a minha casa será casa de oração, porém vós a transformastes num covil de estelionatários. O povo ia ao templo ouvir Jesus. Todos os dias, Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Lucas, capítulo 20. A autoridade de Jesus é questionada. E aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E o questionaram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade procedes como tens feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? E replicou-lhes Jesus: Da mesma forma, eu vos questionarei. Dizei-me, o batismo de João tinha autorização do céu ou dos seres humanos? Diante disso, eles discutiam entre si: se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então, por qual motivo não acreditastes nele? Por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois estão convictos de que João era profeta. Por fim, alegaram que não sabiam. Então Jesus lhes respondeu: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que faço. A parábola dos vinicultores maus. Em seguida, passou Jesus a expor ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos vinicultores para receber a sua parte dos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Diante do ocorrido, enviou-lhes outro servo, mas eles, da mesma forma, a estes bofetaram e, depois de o humilharem, o despediram sem nada. Mandou ainda um terceiro servo, todavia a este também muito feriram e expulsaram da vinha. Então disse o proprietário da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado. É possível que a este respeitem mais. Contudo, assim que os vinicultores o viram, tramaram entre si argumentando: Este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, assim a herança caberá a nós. E atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora, o que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, exclamou: Que tal coisa jamais ocorra! Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que bater contra esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela vier a cair será reduzido a pó. E naquele mesmo instante, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentavam de alguma maneira prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto esta parábola. Contudo, temiam a reação do povo. Tributos pagos a Deus e a César.
Então eles se dispuseram a vigiá-lo e, para tanto, subornaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal e, com isso, poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhes ponderou: Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampadas? Imediatamente replicaram: De César. Ao que ele lhes orientou: Dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão, e, assombrados com a sua resposta, ficaram em silêncio. A verdade sobre a ressurreição. Alguns dos saduceus, que pregam que não há ressurreição, chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos legou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e mais tarde os demais, da mesma forma, casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: Os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos não mais se casarão nem serão prometidos para matrimônio. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então, alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: Mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. O Cristo é Senhor de Davi. Então Jesus lhes indagou: Como podem afirmar que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi declara no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele seu filho? Jesus previne aos seus discípulos. E estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu aos seus discípulos: Tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam serem saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e, para não dar na vista, fazem longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa. Lucas, capítulo 21. A oferta da viúva pobre. E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas e exclamou: Com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. A queda do templo é profetizada. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: Chegarão os dias nos quais, de tudo o que vedes aqui, não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus revela os sinais do fim. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: Ele sou eu. E ainda: Chegou o final dos tempos. A estes não sigais.
Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. A destruição de Jerusalém. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então, os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos, não venham para ela. Porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. O glorioso retorno de Jesus. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. A parábola da figueira. Em seguida, Jesus lhes propôs uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo-o, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração sem que todos estes fatos aconteçam. Porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Devemos viver vigilantes. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que não estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao pôr do sol caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo.